Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Vocês me escutam bem? Por gentileza, nos deem um sinal aí se vocês nos escutam. Beleza, obrigado, obrigado. Bom, antes de apresentar o nosso palestrante do dia de hoje e compartilhar um pouco com vocês do que a gente vai tratar aqui, alguns recados que a Sara pediu que eu passasse a vocês. O primeiro deles, que o nosso colega Daniel Freitas foi o contemplado com a mochila, né, referente ao sorteio da apresentação da semana passada, tá? Então, Daniel, a Sara vai fazer contato contigo aí para a entrega da premiação. E avisar vocês que a premiação dessa semana, o sorteio vai acontecer amanhã, durante o plantão. Que plantão seria esse? Como todos vocês sabem, para esse mês nós criamos, né, um calendário de eventos de segurança com várias dicas de segurança, e vocês, tendo qualquer dúvida sobre como implementar essas dicas, vocês podem se socorrer com o plantão da sexta-feira com o time do Gerderson e demais colegas que estão lá à disposição para ajudá-los. Então, durante esse plantão será feito sorteio referente à apresentação do dia de hoje. E por falar na apresentação do dia de hoje, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante específico e muito interessante, sobre o qual o mercado tem uma série de dúvidas, né? Nós vamos falar sobre teste de invasão. Vamos comentar sobre o alcance dessa prática de segurança, quais são os limites dessa prática e, sobretudo, o que a Service tem feito junto aos clientes. Quais são os nossos resultados com essa prática? Então, a gente vai contar um pouquinho para vocês. E, na verdade, quem vai contar para vocês é o Bruno, né? O Bruno lidera essa entrega de pentest conosco. Ele vai contar aqui um pouco dessa história que a gente vem construindo juntos. Então, Bruno, seja bem-vindo. É um prazer contar contigo aqui e tudo contigo, por gentileza. Boa, obrigado. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Alto e claro. Oh, perfeito, excelente. Então, maravilha. Muito obrigado, Ira. É um prazer estar podendo falar aqui com vocês, a todos os presentes, e vamos debater um pouquinho esse tema aí, que é tão bacana nesse mundo de cibersegurança aí. Bom, vamos iniciar aqui então. Primeiro, gostaria de passar de forma bem rápida para vocês um pouco do modelo dessa nossa parceria, né? Eu me chamo Bruno, atuo no mercado de cibersegurança há aproximadamente 10 anos, possuo graduação, etc. Enfim, depois eu conto um pouquinho mais da minha história. Mas hoje nós estamos trabalhando em um modelo de parceria com a Service. Então, como o Léo falou, estou liderando essa frente de testes de intrusão, dessa entrega de pentest, mas nós somos uma outra empresa. Então, nós somos uma empresa que se chama OpSecurity e atuamos no modelo White Label. Então, agora vocês sabem que essa entrega ela é compartilhada conosco, com a OpSecurity, mas o cliente final de vocês ele não sabe. Então, nós temos um e-mail service, nós se apresentamos como service, nós fazemos uma apresentação dos resultados como a service. Então, não muda nada para o cliente, né? É isso, nas entrelinhas, o cliente está recebendo um entregável da service. A única diferença é que nós temos uma operação focada somente nesse tipo de serviço. Então, são profissionais especializados que fazem só isso, né? Então, a capacidade de entrega ela é um pouco maior e também a gente teve alguns outros ganhos. Esse slide ele só traduz isso, né, de forma mais visual, mas basicamente a Service Security, então, ela comercializa o projeto. Nós, como parceiros aqui da OP, a gente executa a entrega para a Service já com a identidade visual, então vai um relatório no padrão da Service, bonitinho, lá com todas as recomendações, enfim, mas não vai em nenhum momento menção ao OP, né? Em nenhum momento o cliente sabe de algo ou tem alguma impressão que está sendo um outro tipo de serviço passando por outra empresa. E por fim, nós participamos da entrega, né? Então a gente revisa junto com a Service e em seguida realiza ali a apresentação e todo o suporte para o cliente. Isso é um ponto importante também. Então, dúvidas nas correções das vulnerabilidades, etc., a gente entra em contato com o cliente também, a gente também presta esse apoio aí com a camisa da Service. Beleza, dado isso,
Como eu comentei anteriormente, né, nós somos uma empresa focada, né, nesse tipo de serviço. Então, dentro de todo o nicho de cibersegurança, que vocês conhecem muito bem, nós estamos atuando nessa frente de pen test. Então, a galera aqui se especializou nisso. Nós temos algumas das certificações mais renomadas de mercado, né? A gente tem certificações internacionais que comprovam e atestam a capacidade de entrega técnica e qualidade dos profissionais. Então, a gente tem um certificado, Certified Ethical Hacking, algumas outras certificações que são muito importantes aqui da família do OSCP e OSCE, que são certificações internacionais também, e algumas outras aqui que eu não vou entrar muito no detalhe. Além dessas certificações, nós temos algumas honras por aí, né? Nós conseguimos identificar e reportar CVEs, que são falhas em produtos de mercados. O que que é isso, né? É uma falha que ela foi reconhecida pelo fabricante e o fabricante falou: caraca, eles encontraram uma falha, então eu vou publicar essa CVE e notificar toda a minha base que utiliza esse produto que nós estamos com essa falha. Então, são falhas que repercutem muito, não são falhas encontradas em empresas, né, no cliente final, mas são encontradas em produtos de segurança ou produtos de tecnologia, o que dá uma visibilidade bem ampla. Além disso, nós também temos alguns exploits publicados, né, que a comunidade usa. Então, um exemplo que é esse num produto que se chama Conga. Então, a galera, né, os hacker éticos, eles utilizam desses exploits compartilhados para fazerem exploração. Também temos alguns outros prêmios. Um desses prêmios que a gente destaca aqui é na revista Hacking Nine, uma revista internacional muito bem vista aí no ramo de hacking. A gente ficou entre os 20, nós ganhamos um prêmio dos 20 melhores tutoriais de hacking e também alguns outros artigos publicados aí, como esse, numa revista especializada em forense. Mas por que que isso é interessante, né? Ter todas as certificações, essas honras aí, essas CVEs, né? Isso é interessante porque basicamente nos habilita a entrar em praticamente todos os requisitos de negócio em licitações, RFPs e afins. Então, vocês vão ver lá, tem uma seção que é requisitos, né, de uma RFP. Vai ter lá, possuir um profissional certificado com CEH, que é o Certified Ethical Hacking. Possuir dois profissionais com SCP ou SCE. Além disso, ter uma CVE publicada. Então, a gente consegue ter uma capilaridade, uma adentrar o mercado aqui de uma forma bem mais tranquila, né? Lembrando, isso tudo vai com o nome da Service, né? Então é a Service que está entrando aqui nesse mercado, somos nós. É, eu acredito que, Léo, tu quer comentar alguma coisa, mas acho que é isso, né? Não, é isso aí, Bruno. É isso. A gente, então, faz 6 meses, né, que nós reformulamos a nossa entrega de pentest e o que eu posso adiantar aqui é que nós temos muitos ganhos com isso, né? Ganhos em qualidade, em atendimento de prazo, profundidade, e é por conta disso que o Bruno está trazendo, né? Foco, né? As pessoas aí com as quais eu tenho mais oportunidade de interagir aqui sabem o quanto eu acredito no poder do foco, né? Então, quando a gente está focado, quando a gente não está tirando para todos os lados, o resultado é esse aí. Então, o Bruno trouxe para vocês aqui, olha, a gente conta hoje com uma equipe que se dedica a investigar vulnerabilidades, por isso o CVS, por isso a produção de exploits, né? E isso pode é um diferencial na entrega e pode ser também um diferencial na entrada, né? Na imposição, quando o cliente impõe requisitos de entrada para os prestadores de serviço. Tá bem resumido aí, Bruno. Obrigado. Pode seguir. Boa, perfeito. Então, pessoal, a gente tem trabalhado nesse modelo há 6 meses, é uma parceria bem recente, o Léo acabou de comentar. Mas dentro desse período nós já temos frutos bem bacanas aí colhidos, né? Então nós tivemos 14 clientes atendidos e 275 vulnerabilidades exploradas, que é algo bem bacana aqui. Uma vulnerabilidade explorada é um pouco diferente de uma vulnerabilidade encontrada. Dessas 275, 62 são críticas, né? Críticas são vulnerabilidades que podem comprometer no momento inicial ali, né? Sem descobrir, já pode estar comprometendo de forma muito drástica o ambiente do cliente. 36 altas, 86 médias e 91 baixas. Então, todas essas vulnerabilidades foram exploradas, evidenciadas, criado uma demonstração para o cliente, né? Então, isso é um dado bem interessante. Em um curto período de tempo, a gente já ter esses números aí tão alavancados. Ô, Ah, Bruno, desculpa, claro, desculpa te interromper, mas volta ali um pouquinho. Pessoal, todos os nossos clientes possuem vulnerabilidades, tá? Isso é o óbvio, isso é um fato.
Algumas dessas vulnerabilidades são mais críticas, outras menos. A grande questão aqui é que muitos dos clientes não têm visão dessas vulnerabilidades. Os clientes não sabem quais são os seus principais vetores de ataque, os clientes não entendem as vulnerabilidades às quais são suscetíveis. E aqui a nossa oferta, a oferta que a Service leva para o mercado é de automação da correção de vulnerabilidades, né? Então já vai longe, já é uma coisa antiga, aquele paradigma de que tu alocava pessoas para corrigir vulnerabilidades. Isso é ineficiente, isso é inócuo, isso aumenta muito a janela de exposição e através do nosso parceiro que vocês todos conhecem, a Qualys, a gente entrega a gestão de vulnerabilidade automatizada. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para o Bruno. Bruno, desse universo de vulnerabilidades, tem um padrão que se repete, independente. Tu vai mostrar ali, a gente vem trabalhando com diferentes segmentos de clientes, Uhum. mas tu consegue identificar um padrão de vulnerabilidades? Isso existe? Vulnerabilidades que são mais recorrentes nesses nossos clientes, nesses clientes service com os quais tu atuou? Boa, Léo. Excelente pergunta. Muito obrigado por ter trazido esse ponto aí. Eu vou trazer em duas principais vertentes. A primeira vai ao encontro disso que você comentou aí, em relação à gestão de vulnerabilidades em si, que é a parte de patch. Então, desde pentests de infra, né, rede interna, até aplicações web que utilizam frameworks, ou mobile, né, aplicações de celular que utilizam frameworks para os desenvolvedores, a gente pega bastante vulnerabilidade nesse segmento. Então, usa uma dependência de terceiro, ou está com um patch desatualizado, e aí que acontece o sucesso da exploração. Essa é a primeira vertical, assim, que eu acho que é esmagadora, né? Isso aí a gente pega praticamente em todos os testes que a gente faz. Alguns não são exploráveis, mas mesmo assim a gente vai reportar, vai identificar e mostrar para o cliente, né? E a outra é uma categoria relativamente nova, que é o Insecurity Design, né? Ou que a galera está trazendo agora como Security by Design, né? Trabalhar nos conceitos iniciais já da segurança. Então, esse segundo ponto, ele entrou recentemente no OASP, na lista ali das 10 principais vulnerabilidades, e ela é basicamente uma aplicação que foi desenvolvida e não foi pensada tanto em segurança. Aí a gente encontra muita vulnerabilidade crítica e muitas vulnerabilidades altas de forma com certa facilidade, né? Uma que nós estamos pegando, e é um padrão que está se repetindo muito, não somente aqui na Service, mas no mercado de forma geral, é uma vulnerabilidade que ela se chama Open Redirect. Então, uma vulnerabilidade que é na hora da construção da aplicação, quem construiu não valida um redirecionamento. Então, um cliente ou um atacante, aliás, ele pode alterar, passar o domínio dessa empresa, né, service.com.br/login, mas mandar para uma outra tela de login com um redirecionamento aberto, aparecendo que você está fazendo login no service.com.br/login, mas na verdade está fazendo login em um ambiente desconhecido e manipulado pelo cliente, ele, pelo atacante, que vai capturar as credenciais do cliente ou qualquer outra coisa. Então, acho que são essas duas principais vertentes aí, Léo. Patch, né, essa gestão de vulnerabilidades mesmo, né, a galera utiliza componentes desatualizados que têm vulnerabilidades e exploits conhecidos, e essa questão da segurança no design da aplicação da construção, que é alguma coisa mais de arquitetura mesmo. Legal, show. Bom, então seguindo aqui, desses 14 clientes, nós tivemos alguns segmentos atendidos aqui. Financeiro, mobilidade urbana, infraestrutura crítica, aeroespacial, indústria, infoentretenimento, seguros, alimentício, celulose, engenharia ou construção civil, né? Além disso, tem outro indicador bem bacana aqui, que é o porte das empresas. Então, praticamente 85% desses cenários que a gente atendeu são empresas que estão, né, com essa categoria de grande porte. E 15% ali médias. Aqui não aparecem empresas de pequeno porte, mas a gente consegue sim atender essas empresas também. Não tem nenhum empecilho nem nada nesse sentido. Então, aqui é mais para demonstrar que nós estamos pulverizados em segmentos diferentes de atuação e tamanhos também de empresas, né? E uma curiosidade bem bacana aqui é que por mais que as empresas sejam grandes, né, inclusive tem empresas listadas na bolsa que a gente espera que tenham um nível de maturidade em segurança da informação bem elevado, a gente ainda assim está tendo esses resultados muito expressivos. Então, putz, a empresa é grande, ela investe muito em segurança e ainda assim aparecem vulnerabilidades relevantes ali em relação
o ambiente dela, né, como ela está para a internet ou até mesmo o ambiente interno. Então, isso é algo que é bacana comentar aqui. Perfeito. Então, agora vamos trazer alguns cases aí do que a gente já conseguiu aprontar aqui nesses 6 meses de parceria, né, Léo? Então, vamos lá. O primeiro que eu vou trazer aqui é em relação a um sistema de monitoramento, né? Então, um certo dia, nós estávamos executando esse teste aqui, até que nós conseguimos explorar um sistema inteiro de monitoramento dessa empresa. Então, nós estávamos em posse ali de todas as câmeras, gravações, acesso a quem entra e sai, a gente conseguia ver tudo dessa empresa. Mas, putz, tá, ok, Bruno, conseguiu ver as câmeras, mas e daí, né? Daí, imagina, né? Um atacante com um tempo ilimitado, ele vai poder, sei lá, é, criar uma ideia hipotética aqui, monitorar isso por, sei lá, um mês e ver, esse cara aqui, eu sei que ele fica todo dia até as 8 horas da noite, então eu vou tentar fazer um ataque de phishing, um ataque direcionado, não tem mais ninguém no escritório, só tem ele, um e-mail urgente 10 minutos antes de ele sair. Sei que toda quarta-feira ele faz um horário estendido. O cara conseguiria ver aqui, além de todos os outros empecilhos, né, de cara, filtração de dados, eu conseguiria gravar isso daqui, exportar, ter acesso, ver o que está acontecendo, acesso à imagem, dado pessoal e tudo mais. E como foi feito isso, né? Como que a gente conseguiu chegar nessas câmeras, explorar e estar dentro desse sistema? Então, durante o scan da rede desse pentest, nós encontramos alguns dispositivos de monitoramento. Na verdade, foram vários, né? Que são câmeras. E aí nos chamou bastante atenção o grande volume. Existiam muitas câmeras, né, de monitoramento nessa rede aqui. Ok, daí beleza, né? Com esse insumo aí a gente foi procurar um outro tipo de equipamento que é muito comum nessas sistemas de CFTV, né, de monitoramento geral, que se chama DVR. Esse DVR, ele é basicamente um orquestrador ali, né? Ali ele centraliza todas as câmeras e administra elas. Então, ele consegue tirar a câmera, gravar, ele tem um HD interno onde ele armazena as imagens, aí a questão da exfiltração também das imagens, né? Além de outras questões aí, log de acesso, a gente conseguiria ver também, putz, quem que está acessando para ver essas câmeras, né? Quem que está acontecendo, tudo isso tinha dentro desse aparelho aí, no sistema de arquivos dele, dentro do HD. Então, maravilha. Detectamos as câmeras, detectamos esse cara. Então, o que que a gente fez? A gente foi tentar encontrar vulnerabilidades relacionadas a esse cara. E nós encontramos. Encontramos algumas vulnerabilidades, ele era antigo, e uma delas foi de elevação de privilégio. Então, a gente conseguiu aqui escalar o nosso privilégio, né? O que que isso quer dizer? Quer dizer que com um simples scan de rede ali, eu conseguiria chegar com o usuário administrativo dentro desse aparelho aqui, dentro desse sistema de monitoramento. Aí, uma vez em posse desse usuário administrativo, estava feita o estrago aqui, né? Então, a gente conseguiria ver todas essas câmeras, girar as câmeras, alterar as imagens, congelar as imagens, enfim, fazer tudo que dá para fazer dentro desses sistemas. Legal. Aí, agora eu vou trazer um outro case muito bacana também. Esse case é um Ô, pouquinho Bruno, mais claro, Léo. desculpa te Não, fica à interromper, Bruno, vontade. mas ainda sobre Uhum. o caso do sistema de monitoramento. Gente, todos os nossos clientes, todos os nossos clientes possuem sistemas de monitoramento. Esse é um tipo de controle de segurança física muito comum, eu diria trivial, e que está presente em praticamente todos os segmentos. Com certeza, clientes da indústria todos implementam algum tipo de sistema de monitoramento. O que é possível fazer a partir do momento que se controla as câmeras, como o que o Bruno está mostrando aqui, vocês podem imaginar. Né? É possível identificar a rotina das pessoas, é possível identificar quem fica, qual é o nível de proteção de pessoas, né? de ambientes, de áreas de expedição, áreas de entrega, por exemplo, a rotina da empresa. E o ataque ou esse acesso ele pode demandar uma técnica como a que o Bruno descreveu, precisou fazer a escalação de privilégios a partir de uma vulnerabilidade em um dispositivo, mas nós temos outras situações aqui em que a gente teve o mesmo resultado usando simplesmente explorando a senha de acesso à interface de monitoramento, de gerenciamento das câmeras, que estava exposta para a internet. Então, a forma que a gente pode explorar essas vulnerabilidades, ou a forma que a gente pode ganhar acesso a um sistema
que tem informações tão críticas quanto essa aqui, varia muito, né? E as consequências podem ser as mais diversas. A gente pode estar identificando a rotina da empresa para se pensar um assalto na empresa, por exemplo, mas existem outras situações que podem ter interferência ou impacto com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, por exemplo, porque a gente está falando aqui de dados sensíveis, de imagens, né? Então, a gente pode imaginar uma série de casos de uso a partir do momento em que alguém obtém o acesso indevido a essas imagens, a essas câmeras. Aí vocês podem, eu tenho certeza que a imaginação de vocês é fértil o suficiente para imaginarem vários cenários, inclusive cenários que violem a intimidade. E essa que talvez nem devesse ocorrer nas dependências da empresa. Tá? Então, são uma série de cenários que podem dar origem à extorsão, chantagem, e podem ter impactos em aspectos legais, como a gente mencionou. Então, só para frisar, todos os nossos clientes possuem esse tipo de ativo, esse tipo de controle, esse sistema de monitoramento. A questão é se já testou ou não testou. Se não testou, esteja conosco, que eles venham a fazer esse teste. Contigo, Bruno. Boa. Perfeito, Léo. Só para fechar esse case que tu comentou, teve um cenário real de exploração. Na verdade, foi um cenário trágico, né? Foi um sequestro de um C-Level na Rússia, né? Depois eu até posso compartilhar essa notícia. Ela é uma notícia relativamente antiga, mas e aí nas investigações da polícia foi detectado que teve um acesso não autorizado do CFTV e teve um monitoramento ali em um período estendido, né? De fato, eles estudaram essa rotina de trabalho de um C-Level e aí depois teve esse sequestro e os acessos ao CFTV pararam depois do sequestro. Então, teve esses indícios aí, depois foi comprovado, encontraram os criminosos também, eles mesmos falaram. Então, foi um case real disso que o Léo trouxe. Legal. Esse outro case aqui, ele é um case bem bacana, mas ele é um case um pouquinho mais técnico. Nada demais, mas é um case que eu gostaria de apresentar aqui também. Mas é um case que eu vou precisar mostrar essa telinha aqui de códigos. Então, o que que é isso, né? Esse monte de código doido aqui. Isso aqui é uma requisição enviada de um cliente para um servidor, né? De um sistema qualquer para um servidor. Então, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente manda uma requisição para um servidor. Nesse cenário específico, é em um sistema de abertura e fechamento de cancelas. Aquelas cancelas quando a gente vai no mercado ou no shopping, né? Aproxima ali, retira o ticket e vai. Mas nesse caso não era com um ticket, sim com um crachá homologado, né? O crachá tinha um RFID ali, tu aproximava, se tivesse autorizado ele abria ou não. Então o que que a gente fez aqui, né? Nós decodificamos e entendemos o funcionamento desse sistema. Assim a gente criou, né, uma requisição maliciosa, forjada. Nós criamos uma requisição entendendo o que esse sistema interpretava. E a partir disso a gente conseguiu abrir e fechar essas cancelas de forma remota, né, sem ter o cartão de autorização. De forma bem sucinta, aqui embaixo está destacado nessa parte da esquerda aqui, tem o último parâmetro que está destacado que é o Remote Opening Panel. Então aqui tem um tracinho SYN, 5000 e aí esses outros parâmetros. Cada um disso condiz a uma ação prevista no sistema de cancelas, né, de abertura e fechamento. Isso foi o que a gente conseguiu explorar assim para abrir e fechar. Mas é claro que antes de chegar nesse nível, teve outras exploração, como roubo de sessão, de token, etc. Mas a gente quer frisar isso daqui. E no lado direito, aqui onde é que diz response, bem em cima está grifado 200 e o ok, é o que o servidor traz. Então no início eu comentei, né? Toda requisição vai para o cliente, para o servidor. E aqui o servidor nos trouxe um ok. Ali está grifado com a setinha. Então a gente mandou essa requisição, forjamos ela, né? Foi uma requisição maliciosa. Aí o sistema nos devolveu o ok. E olha só o que acontece aqui. A catraca abre sem ter ninguém ali para acionar, sem nenhum veículo ou, nem, ou nada do tipo, né? Nessa imagem eu gostaria de destacar também, que vocês prestassem atenção, na quantidade de câmeras que tem aqui. Aí um outro ponto, né? Esse era um ambiente muito controlado, muito controlado mesmo, gente. Então não podia filmar, não podia tirar foto, nada do tipo. Inclusive eu peço para que vocês não tirem print, né, dessa apresentação, alguma coisa que contém aqui é somente uma apresentação interna, então a gente não expõe. É, mas aqui era uma área extremamente controlada, né, monitorada. Então vocês podem ver aqui a presença de três câmeras nessa foto, né? Aqui à direita tem uma aqui, um pouco mais para cima tem outra. Aqui cortou um pouco, mas tinha uma
voltada para o outro lado também. Isso é só nesse frame, né, no que a imagem capturou. Então, a gente foi autorizado somente a fazer essa imagem para colocar no relatório mesmo e evidenciar. Mas era uma área extremamente controlada. Então, o que passa aqui, né? Para chegar nessa cancela, tem uma série de exigências que tu precisa cumprir, desde exames, é, revistas, né? Então, tu é revistado, tu vê o que tem dentro do teu veículo, enfim, o acesso é bem restrito mesmo. E a gente conseguiu abrir de forma remota a partir do sistema, não tendo autorização, não tendo crachá, não precisando do guardinha que ficava ali perto, né, para dar autorização e clicar no botão lá para liberar, né, além do crachá, existia essa necessidade da segurança da autorização. E foi isso aí. Agora, Léo, se tu quiser comentar, pode ficar à vontade. Eu acho que bom, primeiro reforçar, né, gente, isso aqui é uma informação interna, está classificada a nossa apresentação aí como interna, né, então a gente não deve divulgar as imagens, embora a gente tenha tomado todos os cuidados aí para que as informações dos clientes não apareçam nas imagens. Mas como eu comentei com vocês na abertura, a gente está tratando de cases reais, de situações que a gente efetivamente atua, né? Observem que são muitas as câmeras, como o Bruno disse, e algumas dessas imagens são enviadas diretamente para autoridades federais, né? Para algumas autoridades. Então vocês podem imaginar que essa é uma área extremamente crítica por algum motivo para essa organização. Do contrário, não teria todo esse controle. Então, gente, o foco do pentest, né? Quando se fala em testes de invasão, normalmente se pensa em teste de invasão em uma aplicação web. É muito comum, né? Ou na rede. O Bruno está mostrando para vocês que a gente pode tentar invasão, explorar vulnerabilidades em qualquer dispositivo que esteja conectado à internet ou algum tipo de protocolo, sistema de comunicação. Aqui, o ativo é uma catraca, né? É uma cancela. Poderia ser uma catraca daquelas tradicionais que controlam fluxo em prédios, por exemplo, poderia. Anteriormente, o outro caso foi de um circuito interno de TV, mas a gente poderia pensar, e olhando para a nossa base de clientes aqui da Service, a gente poderia pensar num sistema cyberfísico, que talvez o exemplo mais fácil de sistema cyberfísico sejam robôs em linhas de produção. Nós temos alguns clientes que estão numa jornada de transformação digital da sua indústria, né, para o paradigma aí da indústria 4.0, e que tem na linha de produção robôs, sistemas cyberfísicos. A Trend tem um estudo que ela publicou, acho que até antes da pandemia, mostrando o quanto esses sistemas estão expostos, inclusive na internet. O estudo, na ocasião, tinha conseguido fazer acesso remoto a aproximadamente 200 sistemas cyberfísicos de uma determinada linha de produção. Isso tem um impacto gigantesco para as nossas empresas, porque significa que alguém que não tem um acesso legítimo está controlando o sistema de produção, o sistema cyberfísico. Isso pode gerar uma série de consequências para as empresas, desde impacto na segurança física dos trabalhadores que estão nessa linha de produção, inclusive há registros disso, até uma sabotagem muito bem elaborada quando esses sistemas cyberfísicos são programados de maneira a gerar algum tipo de erro na construção, né? Então, por exemplo, na elaboração, na construção ou na montagem de um sistema, na montagem de um carro, na construção de uma peça. E isso poderia levar, por exemplo, se a gente pensar na indústria automobilística, a um recall ou a tragédias, antes mesmo deles identificarem a falha na produção que foi cometida de maneira criminosa. Tá? Então, nisso, ou é sobre isso que a gente está falando quando a gente fala hoje em dia de teste de invasão. A gente continua fazendo teste de invasão em rede, continua fazendo teste de invasão em sistemas, mas o foco mais interessante me parece que está se deslocando para a internet das coisas, para os sistemas cyberfísicos. Contigo, Bruno. Boa, perfeito. Muito bem lembrado essa questão
do envio das fotografias, né? Agora vai ir algumas fotos sem ter nenhum carro com o Gasparzinho ali na cancela, então é algo bem crítico lá também. Uma outra exploração, uma outra situação que a gente fez aqui foi envolvendo roubo de credenciais, aplicando técnicas de phishing, né? Então, isso aqui eu vou mostrar para vocês. A gente criou um e-mail idêntico ao do Google, né? A gente conseguiu fazer isso daí, montar uma estrutura exatamente igual, bem chamativa, né? Uma tentativa de acesso foi bloqueada. Aqui é claro que são as questões de teste, né? A gente não colocou nenhuma informação do cliente, mas aqui está chegando na nossa caixa do e-mail, uma caixa que a gente criou aqui para testar. Então, um e-mail igualzinho do Google, né? Assim, olhando, putz, tá? Uma tentativa de acesso foi bloqueada. O que que é isso? Eu não tentei acessar em nenhum lugar, então por que aconteceu isso? Aí, quando o usuário, né, quem recebeu essa mensagem na sua caixa, clicava no hiperlink e verificar sua atividade, ele era redirecionado, aquela tradicional URL maliciosa, né? Então, aqui embaixo, na setinha vermelha, no canto esquerdo, estava o domínio dessa empresa, ponto .online, que é onde a gente registrou, né? Então, isso que ficaria service.online barra aquilo ali, um exemplo, né? A partir disso, quando você clicasse ali no verificar atividade, você era direcionado também para uma landing page de login falsa. Aqui a gente fez questão de deixar em inglês, porque essa empresa, ela frisou que ela utilizava por padrão, né, nas políticas deles, todas as ferramentas em português. Então a gente ainda deixou esse pequeno ponto de atenção para se algum usuário reportar ou comunicasse a equipe interna de tecnologia. Mas é basicamente uma landing page de login, né? Ele acessar a conta dele. E aí vocês já devem estar imaginando o que aconteceu, e sim, isso aconteceu. Nós conseguimos capturar várias credenciais, aqui é um exemplo, né? Então, nós estamos logados aqui em uma conta de um dos clientes, que nos contratou aí, e foi a partir de um teste de phishing que ainda assim a galera cai muito e é um dos principais problemas aí em relação a roubo de credenciais. Boa. Bom, Léo, tu quer comentar alguma coisa desse case? Aqui a gente está falando, né, Bruno, assim, de um ataque de engenharia social, né? Usando o phishing, a gente poderia usar outros vetores, né? A gente poderia pensar no SMS, a gente poderia gerar um QR Code malicioso para o cliente escanear esse QR Code. Então, assim, a gente tem a capacidade para pensar aqui outras estratégias para esse mesmo tipo de ataque. O grande ponto, gente, talvez aqui que mereça atenção é roubo de credenciais. O aumento significativo de roubos de credenciais a gente vem observando pelo menos nos últimos 2 anos. E, sobretudo, não se limita, mas, sobretudo, em clientes de cloud, né? Que falta governança, que falta gestão de acessos e vão se criando acessos de qualquer maneira, sem nenhuma gestão, sem nenhum cuidado. Então, isso é um problema. Alguns clientes de cloud, pasmem, não habilitam nem MFA. Não que o MFA seja uma bala de prata, né? Porque, nesse caso, acho que o Bruno mencionou, né? Pode-se fazer um ataque de negação de serviço ao sistema de MFA, por exemplo, enviar uma série de solicitações até que o cliente acabe autorizando algumas dessas autorizações, algumas dessas solicitações, né? Mas é uma camada de segurança adicional. Então, observem que aqui tem um monte de oportunidades para nós. Né? A gente vai ver o roubo de credenciais, essas estatísticas de roubo de credenciais só vão aumentar, só vão aumentar. Eu poderia arriscar aqui com vocês que depois do phishing, o vetor de ataque que a gente mais observa sendo utilizado é o de roubo de credenciais, e isso tem uma outra razão, né, Bruno? A quantidade de vazamentos de credenciais que a gente tem acesso aí no mercado. Isso também facilita muito a vida do atacante. Então, muito atacante, muito criminoso, ele não vai pensar numa estratégia elaborada com engenharia social, porque ele já tem as credenciais de acesso vazadas, tá? E a gente observou isso, inclusive, em alguns clientes da nossa base, com esse tipo de problema. Então, é uma grande oportunidade. Boa, excelente. Um outro ponto interessante aqui, gente, é que às vezes o cliente ele tem uma base não, né? Desculpa, ele tem 10 mil colaboradores. E aí nessas campanhas específicas de phishing, a gente pode fazer só isso também, né? Existem clientes que pedem.
Ah, cara, tem 10 mil e só 100 caíram. É uma quantidade muito pequena, 1%. Mas só basta um cair e eu capturar uma credencial para estar dentro da rede. Não importa se é 100, ou se é 1.000, se é 5 mil que caíram. Um só, a gente já está satisfeito, a gente já consegue fazer um grande estrago, né, Léo? A gente tem comentado bastante sobre isso. Então, só mais esse adendo aí. Isso é bem interessante, né? Os clientes que contratam esse tipo de teste recorrentemente, né, ou testes de phishing, vai ter algum momento que vocês vão ouvir o cliente dizer assim: ah, que legal, a primeira vez que a gente fez essa simulação, 50% do time caiu, né, no phishing. Hoje é só 18%. E aí a empresa começa a relaxar, achando que não precisa mais dessa prática. Lembrem os nossos clientes. Tu não precisa, o atacante não precisa de 18 chances em 100. Ele precisa de uma. Ele precisa que um usuário ceda as suas credenciais. Né? Então a questão aqui não é o 50 ou 18%. É claro que isso pode servir como um indicador aí, né, do avanço, da evolução, mas enquanto nós tivermos na nossa superfície de ataque um grupo de usuários, ainda que pequeno, com essas práticas, nós temos um problema, né? E um problema que expõe a organização. Perfeito. Trazer esse case aqui, ele também é um case bem bacana, destoa um pouquinho dos outros que a gente trouxe, é um case um pouco mais específico, mas ainda assim é um case muito interessante. Esse aqui é um case voltado para um malware de mineração de bitcoins. É isso aí mesmo, mineração de bitcoins em um ambiente corporativo. Nesse cenário, em um roteador. Então, um equipamento de rede mesmo, né, de uma grande empresa aí. O que que acontece, né? Esses equipamentos, como eu comentei lá no início, todo dia nós temos também pesquisadores do nosso lado aqui. Pesquisadores encontram falhas, vulnerabilidades e vão publicando isso, né? Sejam pesquisadores do bem ou do mal, né? Normalmente são do mal que exploram isso daqui. Então a gente identificou que esse cliente possuía da sua rede muitos equipamentos dessa marca que tinham um CVE e um exploit específico, né? O que que esse exploit fazia? Esse exploit, como está aqui na tela, a exploração, ele basicamente extraía os logins e as senhas desse roteador. E aí, uma vez em posse do login e da senha do roteador, tu conseguia fazer outros ataques, né? Ataques menos inteligentes, como desconfigurar a rede do cliente para gerar um impacto de disponibilidade, ou alguns ataques mais inteligentes, como foi o caso desse ataque aqui que se espalhou internacionalmente, que é um ataque de mineração de Bitcoin. Então, a partir dessas credenciais em mãos, né, com o exploit ali, nós conseguiríamos injetar código nos roteadores, né? Subir um outro trecho de código, um script ou alguma instrução que o roteador fizesse, sem ser a tarefa dele, né? Organizar ali o fluxo de internet do cliente. Então aqui a gente usou um serviço, que agora esse serviço não existe mais, se chama CoinHive, ele foi banido esse serviço. Mas é um trecho de código aqui, se vocês forem olhar, tem duas linhas isso daqui, é muito simples, né? Praticamente imperceptível aqui. Então aqui a gente subiu isso e a gente falou assim, olha, script, faça isso. Minere Bitcoin nessa carteira aqui que tem um trecho em vermelho, né? Usando 10% ali, o segundo parâmetro no throttle, usando 10% do processamento desse equipamento. Então faça isso. Aí toda vez que ligava o roteador, como ele é um equipamento que ficava 24/7 ligado, né? 10% de todo o poder de processamento dele, feito para fazer o roteamento interno, enfim, orquestrar essa parte de rede, era roubado para minerar Bitcoin. Aqui 10%, né? Claro que o cliente autorizou isso, a gente fez testes, a gente mostrou, não teve nenhum impacto significativo. Foi um período bem curto de tempo, só para evidenciar mesmo, né? Montar essa POC, essa prova de conceito. Mas e aí vocês imaginam isso, né? Putz, mas 10% não é nada. Ok, mas aí quem faz isso não vai usar 10%, normalmente sobe muito esse valor, né? E um ponto interessante aqui. Normalmente a gente pede, putz, tá lenta a internet, tá muito ruim. Pode ser um ataque desse sentido também. Aí outra coisa que eu gostaria de trazer em relação a esse ataque é a repercussão dele. Ele repercutiu muito, muito, muito. Então, a Interpol estava envolvida nesse tipo de situação, né? Investigando milhares de suspeitos de infectar roteadores aí. E também removeu esse serviço que eu não comentei, né? O CoinHive, mais de 20 mil roteadores na Ásia. No Brasil também tiveram operações muito fortes relacionadas a isso. Então, olha a dinâmica, né? Até onde que isso pode chegar.
E aí, esse cliente específico, ele deu a sorte de não ter sido vítima, né? A gente conseguiu chegar antes e demonstrar para ele, falar, olha, você está com esse serviço exposto para a internet, é um vetor gigante, pode acontecer amanhã ou daqui a 30 dias, enfim, a gente não consegue prever isso, né? Mas tu tá suscetível a isso. Então, ó, vou mostrar para você e agora a gente corrige aqui e pronto, não vai gerar mais nenhum impacto. Esse valor, esse entregável é muito rico para o cliente, né? Show. Agora eu vou trazer um outro caso. Foi difícil selecionar esses cases aqui, mas esse aqui eu gosto bastante porque ele combinou. Nós tivemos que combinar diversos vetores de ataque, técnicas para conseguir explorar essa vulnerabilidade, né? Então aqui eu também gosto muito dele porque ele trata sobre valores financeiros. E aí quando a gente comenta nisso, né, normalmente os clientes, ou até mesmo nós, né, ninguém gosta de perder. Então, como eu comentei, a gente teve que aplicar diversas técnicas. Então, vou iniciar aqui. Para chegar nessa exploração, a gente estava fazendo os testes, mas nós temos aqui do nosso lado, a nossa equipe, pesquisadores e alguns outros colegas que estão infiltrados em grupos da Deep Dark Web, olhando para essa questão das credenciais vazadas, credenciais sendo comercializadas. E essa empresa, ela teve um volume muito grande de credenciais comercializadas. Então a gente comprou uma base dessas credenciais e fomos testar. Até que a gente encontrou uma que deu acesso a alguns sistemas, na verdade vários sistemas, mas esse aqui em maior destaque. Esse é um sistema que ele mostrava todo o fluxo de caixa dos clientes, né? E também tinha essa funcionalidade de antecipar os recebíveis, né? E conta bancária ali, como vocês estão vendo, é destacado, e lá em cima antecipar os recebíveis, né? Aí, maravilha. Então, a gente foi explorando o sistema, explorando, até que a gente conseguiu encontrar algumas contas aí com os valores bem significativos, né? Aqui, como vocês podem ver, R$ 123.000, R$ 6.200, R$ 5.900. Isso é o que o print está mostrando, tá? Mas detalhado assim, eram valores muito maiores. Ok, legal, né? Conseguimos encontrar uma credencial vazada, compramos a credencial, ela era válida, chegamos até aqui, estava visualizando isso. Mas tem uma funcionalidade de alterar a conta bancária. Então a gente fez o teste, a gente conseguiu alterar essa conta, né? No primeiro momento, o sistema ele tem uma inteligência, então ele não deixa você alterar, né? Como está destacado lá embaixo, o sistema ele envia um e-mail para confirmar. Então, quando se faz essa alteração, o que é um ponto extremamente positivo, né? Você vai receber na caixa lá do e-mail cadastrado. Ah, fulano, você solicitou uma alteração? Sim, aprovar, não, reprovar. Se ninguém cair no limbo, não vai acontecer nada. Perfeito, né? Até aí a gente, cara, e agora? Como é que a gente vai fazer? Não, vamos tentar explorar um pouquinho mais. E aí, vocês vão lembrar dessa telinha aqui, que é a telinha muito similar à das catracas, né? Então aqui é uma requisição, de novo, né? Os sistemas trabalham com uma requisição enviada para esse sistema e uma resposta do servidor. Então aqui a gente conseguiu combinar outras técnicas, outras táticas para alterar o e-mail. Então a gente conseguiu alterar o e-mail e receber essa informação em qualquer e-mail. Então, eu poderia pegar um e-mail leonardo.lemes@service, colocar aqui e o Léo aprovar isso ou não reprovar. Então, putz, legal, né? Tem esse controle no sistema, né? Na parte visual ali, gráfica, mas se você descer a fundo na questão do design, da arquitetura, tu vai encontrar uma brecha aqui que não está sendo tratada essa validação no back-end, né? A parte por baixo dos panos ali do sistema, né? Nas entrelinhas, então a gente conseguiria mudar esse e-mail. Aqui eu só coloquei o exemplo, né? fraudador@gmail.com.br para evidenciar para o cliente, mas foi possível fazer essa alteração em outras contas de homologação e foi constatada essa falha. Então aqui eu gostaria de destacar esses dois pontos, né? Nós precisamos explorar diversos cenários, a gente costuma fazer isso, explorar da forma mais minuciosa possível para trazer esse impacto para o cliente, né? De nada adianta eu chegar até aqui, na verdade até adianta, né, mostrar, olha, estão vendendo credenciais válidas da tua empresa. Mas o impacto é muito maior se eu conseguir alterar isso daqui e a gente conseguiu alterar e poderíamos transferir ali todo aquele montante para alguma conta externa, não só desse cliente, mas de toda a base, né? Então, esse daí é um ponto bem bacana aqui. De Ô, case. Bruno, Opa, pode falar, Léo. desculpa te interromper, é Não, fica à que vontade. a gente tem um colega aqui com uma pergunta. Gabriel, Claro.
O Gabriel levantou a mão aqui, só que eu não vi se ele fez a pergunta. Deixa eu ver. Não estou localizando a pergunta do Gabriel, mas ele estava com a mão levantada aqui. Continua, inclusive. Se quiser mandar no Bom, chat, se o Gabriel, pode ficar à Gabriel. vontade também. Eu estava olhando no chat para ver se o Gabriel tinha posto lá. Deixa eu ver aqui, vou consultar de novo. Não, por enquanto nada. Então, desculpa, Bruno, se Tá, ele postar aqui, ou não sei se ele levantou a mão antes, a gente não viu. Enfim, pode seguir, por gentileza. perfeito. Fiquem à vontade para perguntas, tá, gente? Então, podem usar o chat aí. De cases que nós gostaríamos de mostrar, para não estender muito a apresentação, são esses. Então, aqui a gente pegou cases, se vocês forem analisar, né, bem diferentes, em situações diferentes, em sistemas bem atípicos. Então, não é só aquela sistema web, aplicação de celular, Android, iOS, mobile, rede interna. Não, a gente conseguiu, nesses 6 meses aí, ter resultados bem bacanas e conseguir entregáveis muito ricos, muito ricos para os clientes, né? Princípio é isso. E agora falar um pouquinho dessa questão da aplicabilidade, né? Como nós discorremos, a gente consegue aplicar esses testes de intrusão em basicamente todos os segmentos, né? É muito comum a gente pensar que, putz, os testes são direcionados apenas para ativos aí que estão conectados com a internet, então o pentest se limita apenas nisso. Mas tem uma pergunta que eu sempre gosto de trazer e deixo para vocês fazerem esse exercício também, né? Basicamente, para saber se eu consigo executar um teste de intrusão em um sistema ou não, em algum ativo, é perguntar se o sistema possui, se possui algum sistema, aliás, ou algum tipo de inteligência naquele ativo. Então, putz, possui uma inteligência ali? Então dá para testar. Então a gente consegue fazer esse tipo de teste, né? Claro que demanda, dependendo do tipo de de ativo ali vai demandar mais ou menos esforço, mas isso tudo a gente sempre consegue alinhar ali junto com vocês e com o cliente final, né, a expectativa dele. E por fim, a outra mensagem que a gente gostaria de passar aqui é o potencial de negócio de um pentest. Então, a gente inicia o pentest, ele não é algo assim que movimenta valores astronômicos financeiramente, não é algo que vai trazer aí uma liquidez tão alta, né? Mas ele é a porta de entrada para muitos de outros serviços. Então, vou conseguir executar um pentest, um exemplo ali. Ah, cara, encontrei credenciais vazadas, né? Consegui explorar e fazer uma transação financeira que daria um prejuízo de mais de 150 mil reais, esse último slide que eu passei. Como você consegue inibir isso? O cliente sempre pergunta, né? A gente coloca as recomendações também. Então, utiliza uma situação aí de PAN, né? Alguma coisa de alguma gestão de segundo fator de autenticação. Não é bala de prata, mas já ajudaria. Então, a gente consegue entrar com outros produtos para o cliente. Até mesmo questões de SOC, nesse cenário, né, SIEM, monitoramento, para que se aconteça um acesso não autorizado, o cliente saiba disso, né? E possa atuar da forma mais rápida possível. Aqui, Bruno, eu vou aproveitar o teu slide para reforçar uma fala, especialmente para o time de arquitetura e para o time de vendas da Service, né? Tu mencionaste, o Pentest ele não tem, do ponto de vista comercial, um deal assim significativo, mas ele abre uma série de portas. Então, gente, eu já mencionei isso com vocês diversas vezes e eu insisto. A entrega do pentest, o AM precisa estar presente na reunião de fechamento, o arquiteto precisa estar presente, porque o resultado do pentest é a indicação de uma série de oportunidades. As recomendações que se faz, ou que são feitas no relatório, elas geram oportunidades. Portanto, a lógica seria: entreguei o teste de invasão, eu tenho outras duas, três propostas para entregar, porque o cliente vai ter demanda por implementação de algum nível de controle de segurança. Pode ser gerenciar vulnerabilidades de maneira mais eficiente e eficaz, como eu mencionei antes, né? Ninguém mais, em sã consciência, coloca pessoas para aplicar patches, sobretudo patches não críticos, né? Isso ficou no passado. Rever arquitetura, trouxe para vocês, olha, uma das grandes vulnerabilidades está relacionada com o security by design, ou seja, o projeto, a concepção não levou em consideração segurança. Então, isso é uma enorme oportunidade para nós, né?
E, claro, tem conexão com outras tecnologias que não estão aqui, que a gente não colocou na apresentação, como, por exemplo, olha, os erros são sistemáticos porque é a nossa fábrica de software, porque o nosso time de dev não conhece segurança. Então, pode ser uma oportunidade gigantesca aí para a Veracode, né, para fazer, levar SAST, DAST, práticas de verificação de segurança para o time de desenvolvimento. Pode ser a questão das APIs, né, Bruno? A gente nem tratou aqui na Isso. apresentação, até poderia ser um capítulo à parte. É, Hoje em dia, tem um jargão aí, né? Eu vou recorrer a ele para ser didático, para marcar aqui. Se existe um motor para transformação digital, esse motor é APIs. APIs que permitem integrar rapidamente diferentes ecossistemas, sistemas de pagamento, de vendas, fornecedores. Só que isso está sendo feito de uma maneira insegura. O Bruno citou o projeto ASP, no contexto das aplicações web. Essa questão das APIs são tão importantes, são tão relevantes, representam um risco tão significativo que o projeto ASP tem o seu top 10 lá de riscos, né, por mundo das APIs. Então a gente pode fazer testes de invasão nas APIs, explorando vulnerabilidade das APIs. E isso se comunica muito bem com o nosso portfólio, né? Lembrando, nós temos no nosso portfólio SALT, que é uma tecnologia exatamente para proteção das APIs. Então, o pentest, ele continua no nosso portfólio com essa remodelagem da forma de entregar, porque ele é uma excelente pré-venda. Né? Uma pré-venda paga, porque é um serviço especializado, mas ele é uma grande pré-venda. Então, do ponto de vista de vendas, a gente precisa explorar ainda melhor. E eu insisto, obrigatória a presença dos AMs e do arquiteto em toda reunião de encerramento, de entrega, de teste de invasão, se a gente quer fazer o ciclo girar, né? boa. Contigo, Bruno. Comentando, não, só fazendo um adendo aí em relação às APIs, né? A gente passou aqui, mas nem discriminei aqui, mas essa questão, a API é um sistema tão importante que hoje em dia, né, toda essa chamada de alteração de e-mails, senhas e esses tráfegos paralelos do sistema são feitos por APIs. E aí aqui, nesse case da transferência, né, para conta externa, a gente alterou o e-mail via uma API. Então, se vocês forem visualizar a primeira linha aqui, ó, no get aqui, get/legs/API, foi uma API, aqui está passando como parâmetro daí, mas enfim, não vou entrar. Mas então aqui foi explorada uma API para fazer essa troca de senha. Não foi diretamente ao sistema, e sim uma API que fazia essas chamadas e essas interconexões aqui. Só para ilustrar melhor isso que o Léo falou. Mas, pessoal, acredito que seja isso. Então, muito obrigado pelo tempo, né? Um prazer aí tá falando com vocês. E qualquer dúvida mesmo, vocês podem procurar aí. é, eu estou conversando mais aqui com os gerentes de projetos, mas tem contato com alguns AMs já, feliz contato aí. E qualquer coisa, podem me procurar, não tem problema, eu entro junto para a gente fazer o size, entender o que o cliente quer, né? Qual que é o entregável que ele está buscando. Isso é muito importante na hora de vender esse produto, né, esse projeto ali inicial, para que, conforme as expectativas do cliente, a gente trabalha da nossa forma aqui para atendê-las. Então, o cara quer passar por um due diligence, passar por uma auditoria, algo nesse sentido. Excelente, a gente vai trabalhar dessa forma para entregar a maior qualidade. Não, cara, eu quero que tu, dentro de todo esse escopo que eu te passei, da minha rede, dos meus aplicativos de celular, etc., eu gostaria de visualizar os resultados maiores no meu SAP. Tá bom? A gente vai focar mais no SAP. Então, é muito importante ter esse alinhamento, essa expectativa do cliente, para ter essa satisfação no final, né? Quando a gente alinha isso, a gente consegue entregar, moldado com o que o cliente quer ali, então tem um casamento um pouco melhor. Perfeito. Vamos lá, Gabriel. Vamos ver se a gente consegue agora estabelecer a comunicação aí. Tanto para o Gabriel quanto para o Ricardo, eu habilitei o Talking. Vamos ver se vocês conseguem comunicar aí, por gentileza. Tá me ouvindo? E o chat está bombando aqui. Sim, sim. Está me ouvindo? Só uma pergunta assim, vamos supor, na questão do pen test, né? Tem três tipos normalmente que fala de pen test, Black Hat, White Hat, Grey Hat. Para um contrato para um cliente, assim, que seja assim, qual que desses três
que vocês, tipo assim, que seria o melhor, que assim, cada cliente tem o seu escopo, né? Mas esses três que traz a real situação de vulnerabilidade do cliente. Que fosse, esse aqui traz melhor a real situação do que um Whitebox para o cara te dar todos os dados, ou um Black Hat que você tem que ficar fazendo OSINT, alguma coisa, mas assim, desses três, qual que você acha que, ou do que vocês fazem assim, que traz a real situação realmente de vulnerabilidade do cliente? Boa, excelente pergunta, Ricardo. Muito obrigado por ter feito a pergunta. Nesse contexto, né, o cliente ele quer saber o mais próximo possível do que um atacante externo pode fazer. Ele vai procurar um black box, que é um teste de caixa preta, né, um teste às cegas. Então ele vai passar o domínio da empresa lá. Ah, cara, é serviceit.com.br. Mas ele pode passar outras informações também. Além desse domínio, eu tenho um serviço de e-mail que não tem esse domínio. Assim, a gente é bem flexível, porque de fato a gente vai buscar atender da melhor forma possível o cliente. Então, é natural, né, que os clientes tenham outras aplicações, algumas outras questões. E esse tipo de teste, ele dá uma visão de um atacante externo. Então, a gente não vai incomodar o cliente em nenhum momento, a gente vai fazer todo o teste, sinalizar, é claro, se encontrar alguma vulnerabilidade crítica, a gente já reporta, mas vai ser uma visão totalmente de um atacante, né? Sem nenhuma informação de login, de senha, etc. e afins. E aí um gray box seria já um teste ali com algumas informações, né? Um login no sistema, ou um contato direto com eles ali para sanar dúvidas, etc. Ou até mesmo um teste interno, né? Onde foi liberada uma VPN para vocês testarem. Quero ver qual que seria o estrago se um atacante conseguisse infectar uma máquina e estivesse dentro da minha VPN. A gente também trabalha desse forma, né, categorizado como um gray box. Um ponto importante nisso, legal, na verdade, é que muitas vezes os clientes eles não eles que pedem um tipo de teste, por exemplo, eu quero um gray box. Só que o que eles querem mesmo é um black box. E aí é claro que a gente conversa e entende, né? Por isso a importância de alinhar as perspectivas e o que o cliente quer com a compra, a aquisição desse serviço. E aí, maravilha, ele manda como se fosse um gray box, a gente faz, aplica toda a metodologia black box, explica para ele a diferença, mas se ele, né, quiser passar por uma auditoria, alguma coisa, a gente ainda assim emite como se fosse um gray box, né, mas utilizando as metodologias do black box. Então, tem muito essa questão de alinhamento com o cliente. Não sei se eu respondi, Ricardo, né? Acho que eu falei um pouquinho mais aí, mas acredito que tenha ficado Não, ok. respondeu sim. Obrigado mesmo. Legal, gente. Mais perguntas? E é uma questão que muitas vezes o cliente, né? Hein, Bruno? Me escuta? Escuto, Bruno, tô, me tô te ouvindo, escuta? tô te ouvindo. Uhum. Vocês estão me ouvindo? O que eu estava comentando é a pergunta do Ricardo, ela é a dúvida de muitos clientes, né? Muitos clientes têm essa mesma dúvida. Na hora, primeiro tem uma dúvida mais básica ainda que a gente está lutando há décadas, né? O que eu faço? Uma análise de vulnerabilidade ou um pen test? A gente teve uma situação aí muito engraçada, né, Bruno? Muito hilária, né? O cliente contratou um teste de invasão, nós entregamos um teste de invasão e o que ele queria era uma análise de vulnerabilidade. Quer dizer, é inusitado, né? Inusitado. Mas o mercado faz sim essa confusão entre análise de vulnerabilidade e teste de invasão. Então vocês imaginem as confusões que não são criadas quando a gente fala dos diferentes tipos de teste de invasão. Então, o nosso time aqui, o Jonathan, o Renato, eu, a gente está sempre à disposição para entrar nessas discussões, entender o cliente, como o Bruno mencionou, é o mais importante, para a gente poder recomendar o tipo de teste que faz mais sentido. Né? E isso vai depender muito do contexto do cliente. Não existe uma bala de prata. Sempre faça black box e vai estar tudo resolvido. Não existe isso. Isso é muito raso. A gente precisa entender o cliente. Isso leva tempo, porque muitas vezes nem o cliente sabe exatamente o que ele está procurando. Né? Muitas vezes ele está procurando só o compliance. Disseram para ele que ele tem que fazer um pen test por ano. E aí ele, né, ele não sabe exatamente nem o escopo, nem o porquê que ele está fazendo. Tá? Vamos ver se a gente consegue agora com o Gabriel. O Gabriel está com a mão levantada ainda. Gabriel, consegue fazer o teu questionamento? Acho Acho que que não. Vamos ver. Opa, foi vai lá. lá. Sou eu? Não, acho que É tu. foi falha minha aqui, foi falha minha. Mas aproveitando que foi Ah, muito boa, beleza.
foi muito boa a apresentação na parte que eu consegui entrar, estava em cálculo cliente, né? Mas aproveitando, né, que agora que eu vi que realmente era a minha mão que estava levantada, mas na questão de modelagem de ameaças dentro de um pentest, né, esse é um dos fatos que eu tenho bastante dúvida, né, de como trabalhar ele ou como ele funciona de fato, né, e a importância dele, né, uma questão de pentest, não sei se poderia dar uma breve explicação. Boa. Claro, Gabriel, posso sim. Nós aplicamos esse conceito e ele vai ao encontro daquilo que eu comentei, né, do Security by Design. Então, é um conceito que está dentro desse termo mesmo, né, do Security by Design. Ali dentro a gente trabalha essa questão de modelagem de ameaças. Então, quando o cliente vai construir a aplicação dele, ele deveria fazer isso, né? Aqui do nosso lado a gente faz de forma ofensiva quando a gente se depara com alguma dessas situações, como foi essa daqui que a gente empregou várias técnicas para conseguir chegar à exploração. Então, aqui a gente precisou fazer toda uma modelagem, né? Cara, a gente entendeu o sistema, tive que fazer o decode, etc. E aí a gente foi desenhando essa da melhor forma possível para que consiga seguir na exploração. Outro case que foi aplicado isso também foi nesse aqui das catracas. Então a gente precisou decodar, entender como funcionava essa comunicação, fazer essa modelagem, né? E encontramos aqui uma vulnerabilidade que poderia ser explorada e foi explorada, uma ameaça, né? Dentro dessa modelagem que a gente estava fazendo, né? É muito mais comum esse conceito ele entrar na parte de criação, ali, de desenvolvimento, mas a gente aplica sim essa parte de segurança ofensiva também, o conceito de modelagem de ameaças, né? A gente vai avaliando e amadurecendo ela e tentando explorar o máximo que dá. Não, perfeito, Beleza. tranquilo, compreendido. Bom, Obrigado. gente, passamos já aí 5 minutos do que a gente solicitou, então, muito obrigado pela audiência. Pessoal, tendo qualquer dúvida, por gentileza, tragam essas dúvidas para mim, para o Jonathan, para o time de arquitetos. Se a gente não tiver a resposta, a gente vai buscar aí junto com o Bruno e companhia. Bruno, obrigado pela parceria, obrigado pela excelente apresentação e estamos juntos. Vamos para a próxima. Vamos criar mais cases aí, vamos desenvolver Boa! mais cases. Obrigado, Tá bom? pessoal. Bom restante de Obrigado, semana gente. aí. Forte Até mais. abraço.